Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br. E agora nós vamos ao nosso segundo módulo do curso de formação de um programador PHP. Então, no módulo 1, nós estudamos o curso de HTML e agora vamos prosseguindo com o módulo 2, com o curso de CSS. Então, o CSS ele é importante porque ele vai dar vida, né, às suas páginas. É ele que vai fazer o estilo da sua página. Então, na sequência do nosso curso de formação de um programador PHP, depois do curso de CSS, o próximo curso é o curso de JavaScript. Depois de JavaScript, nós vamos ter o curso de jQuery. Depois do curso de jQuery, nós vamos ter um curso de lógica de programação com PHP. Aí, a partir daí, nós entramos propriamente na linguagem PHP. Nosso objetivo é o quê? Nosso objetivo é que nós possamos introduzir todos os conhecimentos necessários para você terminar a nossa coleção e, de fato, saber desenvolver um site completo, né, em PHP. Então, nós começamos com os básicos, aquilo que vai dar sustentáculo para o PHP. Por exemplo, o HTML, se você não souber HTML, né, você não vai poder trabalhar com o PHP. O CSS vai estilizar, né, a sua página. Porque se você não sabe, você pode até saber programar, mas se você não souber estilizar, a sua página vai ficar feia, não vai ficar chamativo. Então, daí a necessidade do CSS. O JavaScript é necessário porque às vezes você quer fazer validações ou você quer criar algumas coisas extras e aí você faz uso da programação JavaScript. E o jQuery, né, é o grande lance do momento. É aquilo que vai facilitar, às vezes, o próprio código PHP. E aí? Então, essa é a primeira parte, a parte de sustentáculo do PHP, e a partir daí nós vamos dar início, de fato, à linguagem PHP. Começando pelo curso, o curso de lógica de programação com PHP. Nesse curso de lógica de programação com PHP, nós iremos mostrar o funcionamento, né, dos principais elementos de programação, e aí nós vamos ver os laços. Nós vamos ver os laços de repetição, nós vamos ver a estrutura de controle, nós vamos ver os arrays, nós vamos ver aquilo que de fato é comum em todas as linguagens, mas nós já vamos direcionar para o PHP. Né? Depois nós vamos ter um curso do PHP propriamente dito. Aí nós vamos estudar a linguagem PHP mais profunda, nós vamos conhecer as principais funções, nós vamos fazer conexão com o banco de dados e tal. Depois nós vamos ter um curso de banco de dados, que é o MySQL. Por que o banco de dados? Sem o banco de dados, você não consegue armazenar as informações. Em seguida, nós iremos criar a nossa primeira aplicação completa. Nós vamos criar um site completo em PHP e MySQL. Depois nós teremos uma loja virtual. Aí nós vamos estudar os CMS, vamos estudar o Joomla, o Magento e o WordPress, vamos fazer site com eles, e depois nós vamos finalizar o nosso curso criando 3, 4 ou 5 sistemas completos na linguagem PHP. Nós vamos criar um sistema de controle de estoque, um sistema de contas a pagar e receber, esses sistemas assim que a gente ainda vai escolher, tá? E aí nós finalizamos o nosso curso de formação de um programador PHP. Aqui eu fiz só para você a apresentação do projeto. Mas nesse curso agora, nós vamos conhecer o CSS.
A diferenciação do nosso curso em relação aos outros que tem no mercado é que nós não simplesmente pegamos e já vamos programando. Não, nós mostramos para você a parte teórica, né, passo a passo, como se você não soubesse de nada. Vamos ensinando você e aí a gente vai aumentando o nosso conhecimento, ok? Então, o curso de CSS é de extrema importância. Aqui você vai ver, na primeira parte, sempre uma teoriazinha que é necessário você ter, e depois a gente vai, através de exemplos práticos, exemplificar o que foi ensinado. Então, na próxima aula, nós já vamos dar início ao nosso curso de CSS. Espero que você esteja gostando desse vídeo, que ele esteja sendo útil para você. Se estiver gostando, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ao se inscrever, você recebe aviso sempre que um novo vídeo é publicado. E se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões e, por que não, elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Legal? Então vamos continuar com a nossa lição. Muito bem. Então aí depois de uma breve apresentação, breve ou longa apresentação, nós vamos agora iniciar o nosso curso de CSS. Então vamos começar pela definição. CSS é uma abreviação para os termos em inglês Cascade Style Sheet. Traduzindo para o português, nós teríamos o seguinte: folha de estilo em cascata, que indica como será aplicado um estilo a um ou mais elementos HTML. Então, ele é composto de três partes: um seletor, uma propriedade e um valor. Então, vamos ver aqui a sintaxe do CSS, começando pela regra do CSS. Diz o seguinte, que é a unidade básica de uma folha de estilo, ou seja, a menor porção de código capaz de produzir um efeito de estilização. Uma regra CSS é composta de duas partes, o seletor e a declaração. Tá? Então, a regra do CSS, por um lado, de duas partes. Nós temos o seletor e a declaração. Enquanto que a declaração compreende uma propriedade e um valor. Então, vamos ver. O que vem a ser o seletor? Genericamente, o seletor ele é o elemento HTML identificado por sua tag, por uma classe ou por uma ID. A regra será válida para o elemento indicado. Então, pessoal, como nós falamos na aula passada, que se você não tiver conhecimento de HTML, você não vai conseguir entender CSS. Por quê? Porque o CSS ele se utiliza dos elementos do HTML e ele vai modificar, colocar um estilo naquele elemento do CSS. Então, esse elemento do CSS passa a ser para nós um seletor. Certo? E esse seletor, além de ser um elemento do HTML, ele também pode ser representado por uma classe ou por uma ID. Nós vamos ver os três. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o P. Olha só, o P ele é um elemento, uma tag HTML. O H1 também é uma tag. O form é uma tag. Aí, quando eu tenho aqui, ó, ponto, uma classe qualquer, isso aqui é uma classe. Então, todos esses aqui podemos ser considerados seletores, tá? E aí eu tenho ainda o seguinte, ó, eu tenho que propriedade é o atributo do elemento HTML ao qual vai ser aplicado a regra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o font, o color, o background. Então, o seletor é a tag HTML. Vamos imaginar, eu pego a tag P. A tag P, né, ou a classe qualquer, é o que, pessoal? É o meu seletor. Só que o seletor, ele precisa de uma propriedade. A propriedade vai ser o atributo daquele elemento que nós vamos querer aplicar regra. Eu quero, de repente, modificar ou colocar algum valor no fonte. De quem? Do parágrafo. Então, eu uso a propriedade fonte. E eu ainda tenho, pessoal, o valor. Olha só, o valor é a característica a ser assumida pela parte propriedade. Por exemplo, eu vou ter a fonte verdana, o fundo azul e a cor amarela. Então, são valores. Então, você vê que na regra do CSS, nós vamos ter um seletor, uma propriedade
e um valor. Então vamos ver isso, né, de uma forma mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, o seletor. Olha aí, ó. Eu tenho o seletor, propriedade e valor. Como que eu defino isso no meu CSS? Eu vou definir, ó, seletor, e você já viu que esse seletor pode ser uma tag HTML, pode ser uma classe, ou pode ser um ID. Aí eu tenho aqui uma propriedade e eu tenho um valor. Você pode observar que eu preciso colocar aqui as chaves, eu coloco a propriedade dentro das chaves, depois da propriedade eu preciso colocar os dois pontos e coloco o valor. E depois do valor eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Vamos ver isso, né, na prática. Digamos que eu queira modificar o corpo da página com um fundo branco. Então eu tenho uma página, eu quero colocar um fundo branco. Como é que eu faria isso? Olha só, o corpo da página eu posso representar pela tag body. A tag HTML body é o corpo da página. Como eu quero modificar o fundo branco, eu vou utilizar qual propriedade? Eu vou utilizar a propriedade background. E aí eu vou colocar, certo, a cor que é white, a cor em inglês. Nós vamos ter, né, isso aqui mais detalhado lá na frente. Um outro exemplo, eu quero corpo com fundo branco e texto alinhado à direita. Como é que eu vou modificar quem? Ó? Como eu quero corpo, então o meu seletor vai ser o board. Quer dizer, eu vou atacar aquela tag board, a tag que vai ser modificada. E qual é a propriedade que vai ser modificada? Eu quero modificar o fundo branco, o fundo eu represento por background, e eu quero o texto alinhado à direita. Se o texto é alinhado à direita, eu tenho uma propriedade chamada text align. Então eu vou modificar o text align, certo? E aí eu coloco o right. Observa que o text align estava maiúsculo, eu modifiquei aqui para minúsculo. E aí o background. Então tá aí, ó. Então, genericamente, certo? Eu tenho aqui, pessoal, uma regra de CSS com seletor, propriedade e valor. Então você pode observar que aqui, ó, eu separo uma propriedade de outra através do ponto e vírgula. Pessoal, é facultativo. Aqui no caso, ó, eu só tive uma propriedade. Então é facultativo. Eu posso tanto usar o ponto e vírgula como não. Não vai ter problema, não vai ter erro. Mas é bom você se acostumar sempre a manter. Se você esquecer de colocar o ponto e vírgula quando você está trabalhando com apenas uma propriedade, não vai acontecer erro. A mesma coisa aqui, ó. Quando você estiver no último, você pode colocar o ponto e vírgula, como não vai fazer nenhum efeito. Então, se o valor for uma palavra composta, ela deverá ser escrita entre aspas simples ou duplas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o seletor P, né, de parágrafo, e eu quero modificar o font family dele, Comic Sans MS. Veja que essa palavra ela é uma palavra composta, né? Então, para você representar uma palavra composta, você tem que colocar entre aspas simples ou entre aspas duplas. A outra regra é, não se usa aspas em palavras compostas separadas por hífen. Quando a palavra ela é separada por hífen, então não há necessidade de você colocar as aspas. Você também pode fazer, né, comentários dentro das regras de CSS. Então você pode comentar um código da seguinte forma. Quando você quer comentar apenas uma linha, você faz assim, ó, este é um comentário de uma linha. E você também pode fazer um bloco de comentário. Veja que o comentário ele começa com barra asterisco e termina com barra asterisco. Tudo que tiver entre o barra asterisco, né, e asterisco barra vai servir como comentário. Ou seja, não vai ser compilado, né, e fica ali apenas como indicação para você lembrar daquilo que você está fazendo ou para outras pessoas que vão modificar o seu código. Uma outra coisa importante a ser falado é sobre o agrupamento de seletores. Então você pode agrupar vários seletores, para isso basta separá-los por vírgula. Então vamos ver aqui um exemplo. Então eu tenho aqui, ó, H1 color blue, H2 color blue, H3 color blue,
e P color blue. Você observa que todos esses seletores aqui, eles têm a mesma propriedade, a propriedade color sendo blue. Então eu posso fazer o que? Colocar o H1, o H2, o H3 e o P e coloco apenas uma propriedade. Então eu posso separar por vírgula. Quando você tem vários seletores que você quer colocar, modificar as mesmas propriedades, não necessariamente uma, mas as mesmas propriedades, separa por vírgula e aí ele já pega tudo ao mesmo tempo. Ok? Então, para ficar mais interessante o nosso estudo, nós vamos agora, de forma prática, né, fazer o nosso primeiro exemplo para você ver isso aí funcionando. Tá? Então, vamos lá. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí que você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí. Fazendo a inscrição, vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.